Senhor me apacenta, Ele não me falta. Com essas palavras, Senhor, na certeza da Tua presença junto de nós, queremos iniciar mais um estudo do Teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Sê conosco, Senhor, estimulando esse esforço de renovação que cada um de nós empreende. Que possamos, Senhor, não apenas ficar nas palavras, mas principalmente na reflexão e na mudança de postura que necessitamos diante da vida e de nós mesmos. Que a Tua paz, Senhor, permaneça conosco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 17 do Religião dos Espíritos, que se chama Jesus e Humildade. Nós vamos ler o texto, mas antes vamos definir inicialmente quem que é Jesus. Porque a gente precisa ou relembrar ou mesmo aprender a defini-lo, né? Quem que é Jesus? Todo mundo já está aqui há uns anos, né? Guia, modelo, o que mais? Amigo incondicional da nossa vida. Mestre. Exemplo, ou seja, modelo. O que mais? Espírito perfeito. Amor, aí já está mais, como é que fala? Abstrato. Espírito perfeito. Espírito perfeito. Eu acho que ele é o espírito responsável pela formação, criação e desenvolvimento da Terra. Ótimo. Co-criador da Terra. Mais alguém? A gente acredita ter definido Jesus, né? Mas se a gente for aprofundar, é muito mais e maior que isso tudo. Então eu coloquei também aqui algumas coisas que vocês falaram. Primeira coisa, Jesus é irmão, porque todos nós somos filhos do Pai, que é único. Então ele é nosso irmão. A gente fala nosso irmão maior, mais velho, né? Em relação à evolução. Ele é mestre, Senhor, Espírito puro, já chegou no topo da escala. É um Cristo, né? Os Cristos, eles são uma categoria mais, vamos dizer assim, evoluída e estão trabalhando aí nos planetas, nas galáxias, tá? Ele é o governador da Terra, sintetizando tudo que o amigo ali falou. E é um co-criador em plano maior. Essa definição está lá no livro A Caminho da Luz, que Emmanuel traz para nós, dos co-criadores. Em plano menor, que somos nós, que a gente cria também, né? Só que as nossas criações são em plano menor. E os co-criadores em plano maior, que são esses espíritos, vamos chamar assim, executores da vontade divina diretamente, que vão trabalhar na criação dos mundos, na organização dos planetas, das galáxias, do universo. Então, mais ou menos esse é Jesus, né? E aí, o tema do estudo é Jesus e
Humildade. Olha essa grandeza. Aí a gente fala de humildade. E o que é humildade? O que vem a ser isso? Às vezes é até difícil, né, a gente definir humildade. A palavra em si, humildade, vem de uma outra palavra grega, que é humus, que significa terra ou solo, né? E tem o humus que nós conhecemos, né? Que é aquela terra pretinha, que é boa para o plantio, né? Então, vem de humus, terra, solo. Então, é aquilo que está mais baixinho, vamos dizer assim. Em contraposição à terra tem o céu. Então, o que está próximo da terra está no nível mais baixo. A estatura de humus, dessa palavra, também no latim, provém humilis, que é tudo o que estivesse perto do solo, por extensão de sentido, tudo o que tivesse pouca altura. Então, no latim, tem várias expressões, até anotei umas aqui de curiosidade. Por exemplo, turris humilis é uma torre baixa. Domus humilis é uma casa baixa. Viu, arquiteta? Domus humilis. Tem humilis volati, que está se relacionando a uma expressão de uma ave, ou seja, uma ave que voa baixo. Então, humilis está com esse sentido de baixa altitude, estatura, né? E tem vários sentidos figurados também. Por exemplo, baixa condição, obscuro, que tem sentimentos baixos, abatido, desanimado, pouco importante e fraco. E só com os autores cristãos é que assumiu também o significado de humilde por virtude, o humilis, passando a designar igualmente aquele que de forma mais ou menos manifesta reconhece as suas limitações. Então, humilde é aquele que está no nível, né, mais da terra, não se coloca como grande, reconhece o seu potencial, mas também reconhece o tanto que ainda precisa desenvolver. Vocês acham que isso combina com Jesus? Quem falou sim? Mas alguém falou com ele, não? Escutei duas vozes. Você também, Éder? Falou sim? Sim. Combina com Jesus? Como foram 2 ou 3 que falaram sim, eu deduzo que o resto está com dúvida. Vamos ver? A gente esqueceu da humildade, né? E quando a gente define Jesus, que é essa grandeza, né, para nós, aí a gente fala assim, combina isso com humildade? Então, o verdadeiro grande é aquele que sabe graduar sua luz para não ofuscar ninguém. Isso é humildade. Ele se rebaixou por nós. Não no sentido de abrir mão da sua evolução, mas para estar caminhando nessa terra. Não vem de humus? Ele veio para pisar na terra, para ficar no nosso nível, mas a grandeza dele existe. E ele é mestre, então ele veio para quê? Ensinar, trazer esse modelo de humildade para nós. E eu acho que ele conseguiu, porque se a gente precisar de um exemplo de humildade, nós vamos encontrar em Jesus. Vamos ler o texto que vai trazer várias situações. A primeira frase eu escrevi. Ah lá, sou do mesmo tamanho que a terra, estou no mesmo nível que a terra. Tá. Essa é a primeira frase do texto. Estudando a humildade, vejamos
como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude. Eu quero chamar a atenção aqui. Primeiro, Emmanuel está falando, estudando a humildade. Então, nós vamos estudar uma virtude. A humildade é uma virtude. E virtude é algo que a gente precisa exercitar. A Marli está aí hoje? Sim, dona Marli está. Mas não aqui, lá embaixo. Então, a virtude, ela é um exercício. Não é algo pronto, que eu tenho, por exemplo, paciência. Eu já sou dona da paciência, já conquistei. Não. Se eu parar de exercitar, é como se ela não existisse para mim. Então, existe virtude, está no Livro dos Espíritos, toda vez que eu faço um esforço para exercitar aquela virtude, dominando a minha tendência contrária. Então, se eu sou impaciente normalmente e estou tentando exercitar a paciência, isso é virtude. É esse esforço de exercício. Deu para entender? Então, olha lá. Vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude. Primeiro, comportar. Comportamento é algo que é visível. Então, eu posso esconder o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, mas o comportamento eu não posso esconder. Ele é visível. Então, nós vamos ter exemplos do comportamento de Jesus. Ou seja, não tem dúvida, porque é visível. Qualquer um vai entender. Agora, o que Jesus estava pensando, sentindo, nós não temos acesso. Então, outra coisa é o exercício, que Jesus vem como exemplo, como modelo, como guia. Então, ele vai mostrar como exercitar. Então, vamos lá? De certo, no tempo em que ao mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, poderia permanecer na glória celeste e fazer-se representar entre os homens pela pessoa de mensageiros angélicos, mas preferiu descer, ele mesmo, ao chão da terra e experimentar-lhe as vicissitudes. Então, o que Emmanuel está trazendo? Primeiro exemplo de humildade. Jesus estava na glória celeste. Não é espírito puro? Então está lá na glória celeste. Era o governador, ainda é, claro, governador, né, do orbe. Ele podia ter mandado vários, né, mensageiros no lugar dele, para trazer a boa nova, para exemplificar também. Mas o que ele preferiu? Vir em pessoa, ao vivo e a cores. Então, já é um exercício da humildade, abrindo mão da sua condição de glória, que não precisa mais reencarnar, nada disso, para vir em pessoa junto de nós e experimentar as vicissitudes da Terra. O que são vicissitudes? Instabilidade das coisas. Isso, a constante instabilidade, mudança, né? Situações que agora está tudo bem. Estou ótima, de saúde, não estou passando fome, de repente dá um revertério, não é? Como a gente está vendo na região sul do país. E um monte de pessoas é colhida ali por aquela vicissitude. Indubitavelmente, sem dúvida, contava com poder bastante para anular a sentença de Herodes. Qual que foi a sentença de Herodes? Vocês lembram? A cabeça de todas assim. Isso, logo que Jesus nasceu, próximo dele completar 2 anos, né? Herodes, desde a época, desde o momento em que ele soube pelos magos, né? Que estavam indo visitar Jesus, da existência desse rei dos judeus, ele ficou temendo que essa realeza, que esse rei fosse material, né? Que ele fosse tirar o trono de Herodes. Então, o que Herodes mandou? Sentenciou que todas as crianças abaixo de 2 anos seriam mortas. Então, foi aquela matança, né? Então, Jesus contava com poder bastante para anular essa sentença,
que mandava decepar a cabeça dos recém-natos de sua condição, com o fim de impedir-lhe a presença. Entretanto, afastou-se prudentemente para longínquo rincão, até que a descabida exigência fosse necessariamente proscrita. Então, se Jesus já de primeira demonstrasse esse poder que ele tinha, essa sentença poderia ter sido anulada, Herodes poderia ter sido retirado da vida também, não é? Mas Jesus ficou no lugar dele, afastou-se para que aquela provação passasse, que nada é por acaso, né, gente? É importante lembrar isso. Todos nós vamos responder pelo mal que nós fizermos. Aquilo que Jesus ensinou. Ai daquele por quem vem o escândalo, mas é necessário que venha o escândalo, não é? Então, aquelas crianças que tiveram suas vidas sacrificadas estavam dentro da lei. Senão a gente começa a julgar que Deus é injusto. Uai, peraí, mas Jesus saiu ileso, fugiu e aí as outras crianças que ficaram? Não é assim, né? Quantos daqueles espíritos talvez tivessem vindo até para passar por esse exemplo, né? Por essa situação. E continuar. Oi? Eles poderiam ter sido decapitadores Sim. em encarnações anteriores. Poderiam, se a gente for pensar no mesmo tipo de situação. Isso. E João Batista teve. Isso. Isso. Então, assim, na linha direta, se a gente for ver assim, linearmente, poderia ser. Mas pode também ser espíritos missionários ali, vieram ali para aquela situação ser vivenciada. Né? São hipóteses. Ô, Patrícia, eu acho interessante também ver que até essa passagem de 2 anos até a vida mais adulta, mesmo ele sendo todo iluminado, né? Como quando vem para fazer uma tarefa, qualquer um que seja precisa se preparar, porque foi um momento também de preparo para ele. Sim, já veio preparado. E para os pais, a aprovação, né? E também a exemplificação desses pais de proteção, de vamos, né, buscar o recurso, vamos sair daqui, José tendo sonhos, né? Para Religião dos Espíritos, é de Emmanuel. Podemos seguir? Dispunha de vastos recursos para se impor em Jerusalém, ao pé dos doutores que lhe negavam autoridade no ensino das novas revelações. Contudo, retirou-se, sem mágoa, em demanda de remota província, a valer-se dos homens rudes que lhe acolhiam a palavra consoladora. Então, em Jerusalém, os doutores da lei, o público era ali no templo de Jerusalém, né? Jesus podia muito bem estar lá, mas ele não confrontou esse poder religioso, vamos dizer assim, e foi para os homens simples e rudes, na nossa forma de ver, como Emmanuel está trazendo, para que eles fossem esse terreno a ser preparado. Eles foram os que se beneficiaram dos ensinamentos. Ou seja, tá bom, não vou para Jerusalém, mas trabalho esse campo aqui. Exemplos de humildade? Exemplos de humildade. O próprio Cristo disse, né? Quando fores convidado, não tomeis os primeiros lugares, porque pode chegar alguém mais importante que vós e você ser convidado a tomar o último. Então, Jesus já deu exemplo aqui, né? Já tem doutores da lei aqui em Jerusalém, então deixa eu ir para os lugares mais longínquos e atender aos ensinamentos lá também. Possuía suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala. Quem é a filha de Magdala, gente? Maria Madalena, né? É uma personagem também dentro dos discípulos lá de Jesus, em que
ela tinha todo um envolvimento com a vida de uma prostituta de luxo, né? E ele poderia, como está dizendo aqui, humilhar pela condição que ela vivia. Mas Jesus fez o quê? No entanto, silenciou a própria grandeza moral para chamá-la docemente ao reajuste da vida. Então, Jesus acolheu e Emmanuel tem uma mensagem, agora não sei se é no Pão Nosso ou Vinha de Luz, se alguém lembrar, que ele fala do Evangelho e da mulher, que com Jesus a mulher ganhou o seu lugar de respeito, né? Então aqui, a partir do momento que ele acolhe Maria de Magdala, docemente, como Emmanuel fala aqui, respeitando a condição e ajudando a se reajustar num caminho de mais equilíbrio, a mulher ganha esse respeito. Até bem pouco tempo a mulher não tinha alma, vocês lembram, né? Lembra que a gente não tinha alma? Não. A gente não tinha, não. Peraí, o Marcos está na sua frente. Só um pouquinho. Jesus, o filho do homem, no caso de Deus, aí tem a Maria, aí as pessoas, depois daquela florida do Jesus, as pessoas perguntando como é que era Jesus? Elas nem sabiam se andava rápido ou devagar, tão encantadas do lado. E uma coisa que Jesus eu e o irmão estava conversando no sul, que é difícil demais, a coisa mais difícil, conversar com todo mundo. A gente tem pessoas que olham não vai dar, não tem uma coisa que acolhe, né, a todos, né? Todos têm seu lugar, né? Eu estava relendo a passagem de que Judas, né? Jesus estava ali no último momento com os discípulos e já sabia do que ia acontecer, né? Já tinha toda a ciência de que um deles ia traí-lo, já sabia que era Judas, né? E, no entanto, estava ali, no último momento, ainda acolhendo, ainda, né? Dando aquela, vamos dizer assim, aquela lição de humildade. Vou seguir conforme a vontade do Pai. E não é você que é o responsável por isso, né? Ele ainda podia ter feito outras escolhas, mas alguém teria de ser um instrumento. Não é à toa que a gente fala dele até hoje, né? O Judas já está lá no Espírito Puro, né? Não tinha alma antigamente, como assim? É porque a Igreja Católica não considerava a mulher como digna de ter alma. Então eram só os homens. Os negros também não. Os negros também não? Minha pessoa morria, não tinha alma. Não tinha não. Nem sei o que tinha. Achava que não tinha, né? Achava que não tinha. Eu falei fazendo uma brincadeira mesmo, assim. Até pouco tempo a gente não tinha alma nessa visão, né? Religiosa, arcaica, que não considerava os seres humanos como iguais. Porque independente do sexo, né? Nós somos espíritos. Temos alma. Bom. Atento à própria dignidade, era justo mandar-se os discípulos ao encontro dos sofredores para consolá-los na angústia e sarar-lhes a ulceração. Todavia, não renunciou ao privilégio de seguir ele mesmo em cada canto da estrada, a fim de ofertar-lhes alívio e esperança, fortaleza e renovação. Não sei se vocês tiveram chance de ver, né? Esses filmes que mostram a vida de Jesus, o ministério dele e tal, o The Chosen, que mostra pela perspectiva dos discípulos, mas eu lembro de uma das cenas que me chamou muita atenção, foi Jesus o dia inteirinho recebendo aquela fila de necessitados que entrava na tenda lá e ele conversava, curava, né? O dia inteiro, fui ficando de noite, e os discípulos lá conversando, né, batendo papo, nossa, não acabou até agora. Aí quando Jesus chega, isso no filme, tá, gente? É uma versão do autor, da arte, né? Não sei se é assim que se deu, mas a gente fica tocado porque Jesus chega lá todo fisicamente, né? Cansado, né? E ele, boa noite. E eles lá em torno da fogueira, já tinham comido, enchido a barriguinha, estavam batendo papo, né? Aí a mãe de Jesus fica olhando ele assim, tentando tirar a sandália, porque eles tinham o hábito de lavar os pés, né? Para dormir, né?
E aí ela vê a dificuldade dele se equilibrar para poder desamarrar lá a sandália, ela corre lá e ajuda ele, lava os pés dele, e ele, obrigada mãe, se não fosse você, né? Ele faz um agradecimento à mãe dele e faz a oração e vai, descansa. Aí eu falei assim, gente, Jesus ficou o dia inteirinho trabalhando. Será que alguém lembrou de dar uma água para ele? Um petisquinho? Né? Jesus, né? Não, Jesus não come não, gente. O fato dele estar na carne é só um detalhe. Mas estando na carne, todos nós passamos pelas vicissitudes da carne. O cansaço, a sede, a fome e tudo mais, né? Mas é bem interessante isso. Então, ele mesmo, é isso que a Emmanuel está falando, ele mesmo foi ofertar alívio, esperança, fortaleza e renovação. Podia ter mandado outros. Oi. E a gente pode pensar também pelo ponto de vista que não era um trabalho qualquer. Sim. Ele estava curando cego, curando paraplégico. Feridos, né? Feridos. A gente sabe hoje, pelo Espiritismo, que para você promover uma cura, um médium de cura, ele precisa de uma quantidade de ectoplasma, de energia gigantesca. E aí Jesus passou o dia fazendo isso com as piores doenças do mundo. Agora Jesus é incomparável, né? A evolução dele. Uma gotinha de ectoplasma, assim, já curava uns 20. Né? Não é a mesma coisa nesse sentido, da capacidade. Mas é para a gente observar assim, não precisava dele fazer tanto sacrifício, mas ele fez. Isso não é exemplo de humildade? E será que a gente dá conta disso? Lá em casa mesmo, se eu já passei aspirador, já varri, já passei poeira, eu já acho que já fiz demais. Não, agora, geral, se apresenta aí. Então, uai, não é? A gente não é assim? Já fiz muito. Bem, certo, detinha elementos para desfazer-se de Judas. Nós falamos de Judas agora. O aprendiz insensato. Porém, apesar de tudo, conservou até o último dia de luta entre aqueles que mais amava. Tem até uma... O Éder, me ajuda a lembrar, ou outros, quem souber. Tem uma história, né, que tinham 2 discípulos no caminho, né? Os discípulos de Emaús. E eles estavam conversando entre si, né? E falando de Judas, né? De Jesus. Mas tem uma história que eles estavam falando e reclamando de Judas e tal. E quando estavam caminhando, vinha uma pessoa do lado contrário assim. Aí eles reconheceram que era Jesus. Jesus já tinha sido crucificado. Aí levam aquele susto. Onde está indo, mestre? Vou socorrer Judas? Ele estava indo socorrer Judas, que tinha acabado de se enforcar. Então a gente vê o exemplo, né? Tem ofensa nisso? Você me ofendeu, você me desprezou, a gente é assim. Gente, será que nós conseguimos exemplificar a humildade, pelo menos, e relevar as ofensas? A gente briga até por causa de banana, né, Geraldo? Então, aí a gente vê que nós precisamos de muitas oportunidades de fustigar o nosso orgulho. Mas tem que fustigar, não é pouco não, é muito. Para você ficar respirando curto e depois falar assim, eu mereço. Porque isso está ensinando humildade. Por que você se acha maior que o outro? Mais digno de privilégios, né? Então, precisamos passar. Porque nós ainda não temos a humildade. A gente precisa exercitá-la. Aliás, nem sei se a gente vai ter. Porque se Jesus, Emmanuel começou ali falando, ó, exercício da sublime virtude, Jesus exercitava no nível máximo, mas para nos dar exemplo. E nós, às vezes, não exercitamos no nível mínimo. Pequenas coisas que a gente pode relevar. Vamos lá, para eu não perder o resto ali. Com uma simples palavra, poderia confundir os juízes que o rebaixavam perante Barrabás. Todo mundo lembra dessa história, né? Jesus ou Barrabás? Na hora de quem que ia ser solto.
Barrabás, autor de crimes confessos. Contudo, abraçou a cruz da morte, rogando perdão para os próprios carrascos. Outro exemplo grandioso de humildade. Perdão que Jesus pede lá na cruz é porque eles não sabem o que fazem, porque se a gente soubesse, a gente não fazia, né? Por fim, poderia condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor, apenas soezes pela intransigência nascente, mas buscou em pessoa as portas de Damasco, visitando-lhe o coração por sabê-lo enganado na direção em que se movia. Ele tinha certeza que Paulo estava enganado. Eu falei Paulo, antes Saulo de Tarso, né? Saulo era apaixonado pela lei de Moisés e ele defendia com unhas e dentes. Você já pensou? Por isso ele é chamado de vaso escolhido, né? Esse vaso escolhido, colocando toda essa energia para o Evangelho? Então Jesus já via em Saulo o Paulo. Então ele foi lá buscar, ô Paulo, por que você está me perseguindo? Aí pronto, caiu de joelho, já transformou tudo, não é? Então, de perseguidor, assassino, Paulo virou um avatar aí do Evangelho, né? Então, com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade que, tanta vez, somente significam lições regeneradoras. Tem pessoas que confundem pessoa humilde com pessoa pobre. Tá, gente? Não é a mesma coisa. Tem muitas pessoas pobres, arrogantes, orgulhosas, inclusive se recebem uma doação, elas olham se é aquilo que elas querem mesmo, se não joga fora assim, às vezes na cara do outro. Então, pobreza não é sinônimo de humildade. É um campo em que se pode desenvolver a humildade, assim como a enfermidade. Porque está doente é humilde? Não. Quantos doentes são difíceis de tratar? Né? Porque não têm humildade, não se curvam diante da necessidade de serem socorridos. Oi? Não tem aceitação. Não tem aceitação, nem mesmo do socorro que eles podem receber. Então, com Jesus a gente percebe que não é sinônimo pobreza, enfermidade de humildade, que significam lições regeneradoras, mas não é sinônimo. E sim, que o talento celeste, qual que é o talento celeste? A humildade. Esse talento celeste é atitude da alma que ouvida, que esquece a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas. É uma atitude de alma. Sabe aquela hora que você recebe uma pedrada moral, né? Porque pedrada de verdade, acho que dificilmente, depois que a gente cresce, quando é moleque a gente joga umas pedras um no outro, né? Mas depois que a gente cresce não vai jogar pedra não, né? Senão vira assassinato. Mas umas pedradas morais a gente joga um no outro, não joga? Então, diante das pedradas morais que a gente recebe, será que a gente vai acolher esses calhaus, essas pedras, sem revidar? Tratando isso de forma humilde? Eu devo merecer, então deixa eu recolher essa pedra. Vou juntando as pedrinhas aqui, né? De repente faço até um alicerce. Então é a atitude da alma que esquece a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas. Se a gente não revida e o outro à frente cai em si, numa avaliação de consciência, a gente ganha um amigo. Não é bom? Por isso que fala aqui daqueles que saem das trevas, porque está sem luz, a consciência está apagada, mas na hora que vem a luz da consciência, opa, eu estava errado de jogar essa pedra. Nossa, me desculpa. Às vezes não pede desculpa não, mas já muda de atitude.
e nós ganhamos, porque não revidamos. Atitude da própria alma que ouvida a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. Sem constrangimento ou barulho. Uma coisa é você constranger o outro mostrando que ele está errado. Ou fazer um barulho, uma briga. Aí, às vezes, o outro reconhece que está errado, mas você humilhou a pessoa. Não exerceu a humildade. Exercendo a humildade, você não precisa de barulho. É o que Jesus falou aqui, ó, na próxima aqui. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, ele está dizendo para a gente aprender com ele a mansidão e a humildade. Emmanuel analisa a pergunta 937 nessa lição do Livro dos Espíritos, que é essa aí. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? Deu para entender a pergunta, pessoal? Essa pergunta está falando de decepção, de amargura, de frustração que a gente tem em relação a quem? Os laços de amizade, ou seja, não é qualquer um desconhecido, é daqueles que a gente tem afeição, tem amizade. Então está perguntando, para esse homem de coração, né, esse homem sensível, ser humano sensível, as decepções vindas da ingratidão desses amigos, desses laços de afeto, são uma fonte de amargura? O que vocês acham? Vocês ficam chateados se amigos, familiares, afetos a vocês te decepcionam? Fazem algo que prejudique? É uma fonte de amargura para vocês? Oi, Valdemir. Depende de conquistar a condição da negativa, porque nós acreditamos para ela, assim, produtividade, o conhecimento, a humildade, a calma. Então, quando a gente desenvolve o Jesus, né, quando tem gratidão do recebeu, mas ele tem o autocontrole, né? Tem uma fábula em tudo, né, que está o mestre ensinando o discípulo como fazer meditação. Ele estava os dois sentados, com aquelas coisas do óculos, né? Aí chegou uma pessoa tirando palavras, tirando tudo o mestre, né? Aí o mestre continuou meditando. Aí uma pessoa viu que não teve reação dele, foi embora. Aí o aluno falou assim, o mestre. Mas a pessoa xingou, falou, você não fez nada. Ele respondeu, a loucura está com ele. Para gente, se o mestre fosse levantar, seria dois loucos discutindo. Então, quando você tem um autocontrole, humildade, simplicidade, você não se amar, não. O problema é que a gente começa a alimentar, o outro falou, que a pessoa dá uma resposta, já mexe com o nosso. Sim. Que nós não trabalhamos a questão do orgulho, da vaidade, dessa falta de autocontrole, a gente fala mesmo. Isso. Então, essa fonte de amarguras ali pode existir sim, mas qual que é a fonte da fonte de amarguras? Nosso ego. Hã? Nosso ego. Nosso ego. Ou seja, o orgulho e o egoísmo. Que são muito incentivados pela nossa sociedade atual. Né? Sim, então assim, eu não posso passar por isso, eu não mereço essa amargura, né? Aí eu fico chateado, aí eu melindro. Mas, gente, tá falando do homem de coração. Só se a gente tivesse uma pedra, a gente vai sentir. Nem sempre é por ter ego no sentido orgulho, mas a gente vai sentir. Imediatamente eu vou escolher, porque a gente tem livre-arbítrio. Eu vou escolher achar que eu não mereço, que isso aí não se deve, ou seja, vou para uma postura interior de orgulho. Ou aceito o que você está me dando e mudo a minha postura
não te desconsiderando, mas exercendo a humildade de te acolher, internamente. Aí vamos ver o que os espíritos trouxeram? Eu copiei algumas falas, não é toda a resposta, mas algumas frases. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Nós estamos falando do exemplo de Jesus, né? Jesus, como mestre, fez muito, trabalhou muito em favor dos outros e recebeu em troca ingratidão, né? De muitos. Alguns exemplos estão lá bem claros em algumas passagens, né? Dos 10 leprosos que vieram 9 embora e só um veio agradecer, né? Então é um exemplo, mas teve muito mais coisas. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi quando no mundo injuriado, ou seja, ofendido, e menosprezado, tratado de velhaco, ou seja, como se ele fosse um falsário, um esperto, né? Um enganador. Então ele foi tratado assim. Seja o bem que houverdes feito, a vossa recompensa na terra. A frase eu fiquei lendo várias vezes, não tem a vírgula não. Então é para a gente ter o bem que a gente faz como uma recompensa. A nossa recompensa é o bem que a gente faz. Então, seja o bem que houverdes feito, a vossa recompensa na terra. E não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. Então, a gente não ficar esperando colher nem agradecimento e não dar importância se não vier nada, se vier até ingratidão. Às vezes vem até mal em troca do bem que você fez. Então, ali está falando que seja a sua recompensa o bem que você faz. Não queira mais além disso. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Então, nós estamos trabalhando hoje Jesus e humildade. E Emmanuel trabalha essa pergunta. Então, a ingratidão é uma prova para a nossa humildade também. E para ver se a gente vai perseverar no bem. Ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. É claro que a gente não vai ficar torcendo para a punição dos ingratos, mas ali está dizendo, eles vão colher o que plantam, assim como nós, né? Se a gente, por causa de uma ingratidão, resolve interromper o bem que a gente faz, como é que ia ser? Quem ia perder? Nós mesmos, né? Porque a gente está na caminhada de progresso, de tentar se melhorar. Aí eu paro, não me agradeceu ou me pagou com ingratidão. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um item lá, chama benefícios pagos com a ingratidão. Então é um benefício que a pessoa fez e foi paga com a ingratidão. Tem outra lição que chama a ingratidão dos filhos e os laços de família, porque os filhos que a gente, né, cuida com carinho, com amor, de repente ingratos. Mas isso é o quê? São provas. E não à toa, né? Porque a gente merece. E vale a pena lembrar que essa nossa decepção, ela está muito diretamente ligada àquilo que você espera e tem perspectiva do outro, né? É você lançando sobre o outro uma perspectiva e uma cobrança que o outro não é capaz de te dar. Por que a gente não sente que uma criancinha é ingrata com a gente? Porque a gente entende que quando ele chama a gente feia, chata, burra, ele é uma criança, né? Então você não gera essa cobrança em cima. Mas quando a gente cobra além do que o outro é capaz de dar, a gente sente desta forma, né, como se a gente tivesse sido injustiçado e o outro é o ingrato. Porque a nossa cobrança, a nossa perspectiva, e onde a gente se sente mais traído, mais entristecido, é com aqueles que a gente mais doa e mais gera expectativa. Então é ali que vai doer mais. Exatamente. Ou provação.
Peraí, ele levantou a mão mais alto. Patrícia, lembrando da multidão, né? Antes de Jesus ser preso, todo mundo rabia, a multidão, conseguia nem chegar perto, tinha que descer a cama em cima do telhado. Quando foi preso, ninguém apareceu. É. Jesus mostra a mudando. Nós somos terríveis, por isso a gente está aqui até hoje. E como as virtudes umas estão interligadas com as outras, né? Porque a humildade, ela precisa simplesmente ainda do silêncio, da educação, da auto-reflexão, para ver o outro. Sim. Indulgência, né? O que é ser indulgente? A gente vê o outro errar, aquilo que a Gladys deu exemplo da criancinha chamando de você chata, feia, né? E outros adjetivos. Mas se é um adulto tratando você assim, você trabalhar a indulgência, ver que o outro está se equivocando ou está te ofendendo e você não julgar, você acolher, você, como que eu vou dizer? Ai, a palavra me fugiu. É como se você... Acatasse, mas no sentido assim, reconsidera isso. Você não leva aquilo a ferro e fogo. Não revidar. Não revida é não vingar. Mas eu esqueci a palavra agora, fugiu. No sentido de acolher aquilo sem você ficar magoado, falando ele errou comigo, né? Ressentido, sem esse sentimento. Ser indulgente é olhar para os erros dos outros com uma certa compreensão de que está no nível daquela pessoa, é isso que ele dá conta ou ela dá conta. Por isso que eu falo que o Espiritismo define que a caridade mais sincera é a mais despretensiosa. Ou seja, você não está esperando nada. Se já tem interesse, qualquer que seja, já não é caridade mais. Se você sentiu a gratidão, é porque você estava esperando gratidão. Então, sua caridade já não foi mais tão sincera quanto deveria ser. E cada um de nós está num nível de caminhada. Não quer dizer que eu não posso esperar algo. Às vezes a gente espera um obrigado, né? Que seja. É como um estímulo para a gente. Então vamos lembrar disso, gente, da gente ser agradecido, da gente ser reconhecido, da gente estimular o outro. Porque a gente não recebe o que dá? Então vamos semear isso. Porque na hora que eu não recebo, às vezes vem aquela decepção, aquela chateação. Eu vou assim mesmo, fulano até me xingou. Eu tenho uma amiga que o tio dela teve um surto psicótico e veio a ser internado para fazer o tratamento. Só que ele não teve o surto e foi para um hospital psiquiátrico, não. Ele estava doente fisicamente, então a doença provocou uma confusão mental. Aí ela ia para lá para ficar com ele no hospital, para ajudar a cuidar, e ele xingava ela de tudo quanto é nome que vocês imaginarem. Feio, né? Nome feio. E ela falava assim, Patrícia, eu ia lá porque eu tinha que ajudar a trocar a fralda, dar comida, não sei o quê. E ele xingava, o que você está fazendo aqui? E eu fiquei pensando, nossa, que resistência ela teve que trabalhar, né? De relevar tudo aquilo. Aí depois que passava a confusão dele, minha filha, que bom que você veio. Ele virava outra pessoa. Então, a gente precisa aproveitar essas situações para trabalhar coração. Porque que bom que o tio dela xingou ela, porque um dia pode ser uma pessoa qualquer que venha xingar e você precisa trabalhar. Porque seu tio você não vai, né? Você vai relevar mais. É relevar, que eu estava tentando lembrar essa palavra. Relevar. Quinta-feira, uma colega estava lembrando também que ela precisava trocar um serviço de internet e ela ligou, marcou várias vezes, a pessoa marcou de ir na casa dela, foi em horários diferentes que eles tinham marcado. Aí ela falou, Patrícia, eu desisti, vou pegar o outro serviço que está mais caro mesmo, mas pelo menos já resolvo. Aí ela foi ligar para a operadora lá para cancelar. A atendente xingou tanto, falou que ela não podia, que tinha uma multa, que xingou. Ela falou, Patrícia, ela xingou tanto, ela perdeu tanta estribeira comigo e eu fiquei em silêncio.
Ela me contando, eu falei assim, nossa, como você conseguiu? Eu fiquei em silêncio. E na hora que ela deu aquela trégua que eu achei que acabou, eu falei assim, você pode me passar o telefone da ouvidoria? Aí ela começou tudo de novo. Aí eu esperei de novo. A hora que deu outra, até, por favor, você pode passar o telefone da ouvidoria? Aí a moça passou com raiva, mas passou. Aí ela ligou para a ouvidoria e resolveu o problema. Então eu falei assim, nossa, como você conseguiu? Porque só do outro gritar com a gente já se altera, né? O coração já bate diferente. Ela falou assim, já me aconteceu isso uma vez e eu reagi com a pessoa na época e fiquei muito mal depois. Então, a partir de um aprendizado, lembra da primeira frase de Emmanuel? Exercício da sublime virtude. Então, aproveitar as situações para a gente exercitar. Jesus afirmou para Pilatos, né, quando Pilatos falou assim, és rei, né? Meu reino não é deste mundo. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, vem trazendo esses dois temas para a gente, a realeza de Jesus e a realeza terrestre. Qual que é a realeza terrestre, gente? Quem é que é rei aqui no mundo? Poder, dinheiro, a vaidade, os cargos, os títulos, né? O dinheiro no sentido das riquezas materiais. Então, essa é a realeza terrestre. Na mensagem Realeza Terrestre, quem fala para a gente é uma ex-rainha. Se vocês forem ler lá no capítulo 2. E ela fala que ela chegou no plano espiritual, ela era rainha aqui, né? Que ela achou que ela ia ser tratada como rainha, né? Não tinha nada disso lá. A realeza ficou aqui. A realeza era terrestre. E a realeza de Jesus é qual, gente? Espiritual, moral. Essa realeza, ser rei, por exemplo, aqui na Terra nós temos pessoas que se destacam em determinadas áreas, então elas viram como se fossem ícones, assim, reis, né? Rei do futebol, né? Pessoas que são muito dotadas na ciência, prêmio Nobel, né? Na literatura e outros campos aí. Então essas pessoas têm uma realeza pelo mérito que elas alcançaram. Rei da música. Isso, da música. Jesus, a realeza moral dele também é pelo mérito, é pela conquista, né, da evolução que ele teve. Mas, aqui na Terra, a realeza espiritual dele não foi considerada, né? Então, é importante a gente ver esse contraste, porque senão a gente acha que vai ser considerada qualquer evolução espiritual que a gente tenha. Pelo contrário, a gente vai ser mais exigido, mais testado. Isso não é para desanimar ninguém de querer evoluir. Fala assim, não vou melhorar não, porque eu vou ser mais testado. Não, gente, é para melhorar. Todo mundo conhece a historinha lá que Jesus ficou observando as pessoas levarem a sua oferta no templo, no gasofilácio. Aí tem a história do óbolo da viúva. O óbolo são as moedinhas de menor valor, né? Então, ela tinha só 2 moedinhas, foi o que ela depositou lá. Lá no fundo está Jesus e os discípulos observando. Aí a Joana de Ângeles tem uma lição no livro Alegria de Viver, que chama Teu Óbolo. Por isso que eu coloquei ali, Teu Óbolo. Está nesse livrinho aqui, Alegria de Viver. Aí ela vai dizendo para nós de uma forma que a gente lembra da humildade. Não resistais ao homem mau, mas a qualquer que vos bater na face direita, dai-lhe também a esquerda. Foi Jesus que disse isso, em Mateus 5,39 está o registro. Aí ela fala que para nós oferecermos um óbolo, algo, né, para o mundo, não é só a moeda em si, mas são atitudes. Aí ela vai citando aqui algumas que a gente trouxe para refletir sobre a humildade. Óbolos da humildade, de humildade. Aí ela fala lá. O gesto sacrificial e sem preço, raramente oferecido. Quando a gente faz algo que a gente está se sacrificando por fazer.
esse gesto sacrificial é um óbulo. A palavra oportuna quando a circunstância é difícil. Então, a gente está vivendo uma situação difícil e a gente dá uma palavra que é oportuna, que muda a direção da dificuldade. O perdão silencioso. Eu não estou fazendo alarde que eu estou perdoando o que você me ofendeu. Eu acolho a sua ofensa, né? Silêncio. Perdão silencioso. A compreensão fraternal. Ficou separado o Oli. Então, a gente falou de compreensão agorinha, não foi? Quando a gente falou de indulgência. Quando a gente olha que o outro errou, a gente compreende, puxa vida, ele está num nível de errar igual eu também posso errar. Então, a gente é indulgente, compreende. Paciência amiga. Quantas vezes até nós queremos só um instante de paciência conosco? Até a gente dá paciência com a gente. Só um pouquinho que a gente precisa, muitas vezes. E se o outro tem paciência com aquilo que aconteceu, já dá um alívio, um reforço. Perseverança. Na hora que todo mundo está desistindo e eu dou minha perseverança, é o meu óbolo de humildade. Eu posso falar assim, ninguém foi em frente, então eu largo também. Não. Vou exercitar minha humildade aqui. Silêncio digno. Muitas vezes esse silêncio que a gente faz, a gente está lá dentro xingando. Ninguém está sabendo que eu estou xingando, mas eu estou em silêncio, mas estou xingando, não é? O Divaldo brinca muito com isso, que ninguém sabe o que a gente pensa, então lá dentro você pode pensar o que quiser. Sim, mas ali está falando de um silêncio digno. Confiança no êxito. Na hora que está todo mundo pessimista, você está confiante. É um óbolo de humildade. A oração intercessória pelo outro é um exemplo também de humildade. Referência positiva ao próximo. Na hora que está todo mundo falando mal, aí você lembra de um pontinho bom daquela pessoa e você faz uma referência positiva. Ação desconhecida pelo beneficiário. O outro nem está sabendo que você está fazendo algo por ele, mas você está fazendo. É uma ação desconhecida de quem está recebendo, mas você está fazendo. O medicamento, né? Quando o outro está com dor. Gente, quantas pessoas têm medicamento em casa? Parado. Vamos movimentá-los. A gente pode estar sendo ali um óbolo. Cuidar de uma ferida. Um conselho feliz. Às vezes você tem a paciência de ouvir a dor do outro. Vem uma intuição para você e você dá um conselho feliz. Você está trabalhando sua humildade também. Não vai acreditar que você é o sábio que tem os conselhos, não. Muitas vezes eles vêm através de você. Você está sendo ponte. Agora, o Chico, gente, sempre traz umas lições para a gente interessantes, né? Nessa historinha aí do livro Lindos Casos, de Chico Xavier, está perguntando assim, humildade ou sem vergonhice? Vocês conhecem esse caso? Conhece? Quem conhece vai ouvir de novo. Quem não conhece? Então, o Chico, ele já tinha atendido mais de 80 casos naquele dia. Um mais doloroso que o outro. E ele foi procurado por um irmão que o caceteou por mais de 2 horas, no sentido de ficou lá em cima dele, falando, mais de 2 horas. O boníssimo médium sentia-se experimentado em demasia. Tratava-se de um desses casos para o qual o saudoso Dr. Bezerra receitara prisão em vez de oração, por se tratar de espíritos abusadores. Então, esse senhor estava abusivo, né? E no momento de descuido, deixou o importuno irmão falando sozinho, dizendo-lhe, não me amole e até logo. Isso foi o bastante para criar um desafeto, que passou daí em diante a não corresponder ao seu cumprimento. Não entra dentro da pergunta do Livro dos Espíritos? Só que aqui não era um amigo, hein? Aí o Chico é um homem de coração, não é, gente? Não é assim que a pergunta começa? Para o homem de coração,
as decepções oriundas dos laços de afeto, né? A ingratidão, né? Então, ele já ficou sentido com esse caso. Chico sentiu o caso. Nunca fizera inimigos, nem desafetos. Possuía, como sempre, a sua estrada livre, sem inimigos, e procurou resolvê-lo cristamente. Numa tarde, pondo a vergonha de lado e vestindo-se de bastante humildade, procurou o inimigo. E esse, atendendo ao Chico e à sua justificativa, saiu-se com essa: Chico, você me procura por ser humilde ou sem vergonha? Por ser sem vergonha. Ah, então eu aceito o seu gesto de amizade, porque vejo que você é mesmo sincero. E tornaram-se de novo bons amigos. Então, muitas vezes a gente precisa vestir, né, uma capa muito grande de humildade e até assumir uma, entre aspas, culpa que não é nossa, né? Mas para que a gente deixe preservar ali o afeto. Então, como eu já estou vendo ali que já deu 10 horas, eu vou só passar por uma parte aqui que eu acho importante. Que é uma última passagem do Evangelho. Jesus ali naquela figura está fazendo o quê? Lavando os pés, né, do discípulo. E na passagem, está em Mateus capítulo 20, versículo 26 a 28 que eu peguei. Mas na situação, Pedro não queria deixar Jesus lavar o pé dele. Vocês lembram disso? Não, Senhor, não lavar os meus pés, né? Mas se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo, né? E mais na frente você vai entender isso. Aí, não, Senhor, não vai lavar meus pés, né? Aí pergunta para Pedro, né, se ele o amava, né? Aí Pedro, sim, que ele até morreria por ele. Ah, você tem certeza que você está falando, né? Porque antes que o galo cante, 3 vezes me terás negado, né? Como, né? Aí ele deixa Jesus lavar os pés dele. Então a passagem é essa, esse contexto, né? Da gente aceitar que o outro também nos cuide, né? Que o outro também nos acolha, nos mostre dignidade, de nos servir. E o mestre servindo ao discípulo, né? É outro exemplo que Jesus estava deixando. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. Então, Jesus está mostrando outro conceito, né? Que a grandeza espiritual é maior naqueles que mais servem. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Então, para ter o primeiro lugar, precisa ser servo. Servo no sentido de trabalhador, daquele que vai servir, né? Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, fechando o nosso tema de hoje, Jesus vem mostrando nessa passagem, ali está junto de todos os outros discípulos que estão o quê? Olhando o gesto de Jesus. Então, nós podemos voltar lá no início, né? Jesus e humildade. Ele veio nos dando o exemplo, mostrando como fazer. Então, aquele que quer ser o primeiro, seja o servo de todos. Ele está dando esse exemplo? O tempo todo ele deu esse exemplo. Por isso ele fala, né? Que veio dar a sua vida em resgate de muitos. Esse resgate, gente, não é só no sentido assim, Jesus é o Salvador, né? Que tanta gente fala assim. O resgate é da gente mesmo.
Porque quando a gente olha para o Mestre e vê o exemplo, a gente se resgata. Nossa, eu preciso ser mais paciente. Não, eu preciso trabalhar a minha indulgência. Eu preciso compreender. A gente vai resgatando na gente mesmo aquelas virtudes que a gente até possui, mas não está exercitando. E para de fato elas se estabelecerem no nosso caminho, é preciso exercitar. Então, quando Jesus vem dar o exemplo da humildade, ele vem para resgatar a gente principalmente do sinônimo de ego, que é o orgulho, né? Que é o adversário da humildade. Então, quanto mais orgulho, menos humildade. E quanto mais eu castigar esse orgulho, mais eu estou trabalhando a minha humildade. Ok? Alguma coisa mais? Hoje vai ter passe? Vamos ter passe, sim. Então vamos lá, vamos fazer a prece. No Evangelho segundo o Espiritismo tem lá o orgulho e a humildade. Quem puder depois fazer uma leitura, está no capítulo 7. É uma parte bem interessante, aí complementa bastante o tema de hoje, tá? Agradecemos, Senhor, pela oportunidade desses momentos de troca e reflexão, que podemos também ampliar nossa compreensão, buscando, Senhor, e almejando melhores atitudes daqui para frente. Que o Senhor nos abençoe, abençoe os nossos lares, aqueles que caminham junto de nós, que estão conosco no aprendizado de ser melhor. Que a Tua paz permaneça entre nós. Que assim seja.